Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da crise no Atlético Mineiro, pessoal. O Rony pediu rescisão de contrato no dia de hoje, após algumas pendências aí que o Atlético tem com o jogador. Inclusive, outros jogadores notificaram o Atlético: Júnior Santos, Gustavo Scarpa, Arana, Igor Gomes, vários jogadores notificaram aí o Atlético Mineiro. Então a coisa tá preta lá. Vamos trazer aí o Zinho, o Pascoal falando sobre isso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Atlético Mineiro, tudo do Cruzeiro, tudo do América, tudo dos grandes clubes de Minas Gerais, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Então vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Atlético. 1-1 em São Januário. Vamos para Belo Horizonte. Natália Andrade está pronta, Fabrício? Pronta e cheio de trabalho, cheio de informações, por quê? A cada hora, um novo jogador do Atlético notifica o clube por falta de pagamento. Júnior Santos também. Júnior Santos, Igor Gomes. Scarpa. Deixa a Natália falar. Vai lá. Natália, deita e rola. Você já notificou o Galo hoje? Eu não, eu tô tranquila. O Galo comigo pode ficar tranquila. Mas a situação do clube é bem preocupante. A gente teve o Rony entrando na justiça pedindo para cancelar o contrato. Ele pode sim fazer isso com base na Lei Pelé, né, por causa dos atrasos. A informação que a gente tem é que o Galo vem atrasando esses salários desde janeiro, quando o Galo viajou para os Estados Unidos em janeiro para fazer a pré-temporada. Lá já teve uma reunião para falar desses atrasos, e esses atrasos eles foram se repetindo mês a mês. No último mês, nesse mês, inclusive, a gente teve a notícia de que os direitos de imagem estavam atrasados desde o dia 20 de junho, e foram pagos no dia 15, o salário ficou atrasado do dia 5 ao dia 15 também. Depois veio a informação de que esses pagamentos eles foram feitos parcelados entre os jogadores, então não foi tudo que foi pago, e que foi anunciado primeiro que foi pago para depois ser realmente pago, que tinham jogadores recebendo, por exemplo, no período da manhã, outros no final da tarde, e aí ficava aquela situação de jogadores olhando o aplicativo o dia inteiro para ver se o salário tinha caído, se o salário não tinha caído, e agora parece que a paciência com esses atrasos realmente acabou. Rony pediu para sair, e a informação que a gente recebeu é que praticamente todo o elenco notificou o Galo extrajudicialmente para falar desses atrasos, para cobrar o salário. Esse é o passo anterior ao processo. Essa notificação, inclusive, ela vem para resguardar os jogadores, para não correr o risco de chegar na justiça e falar que não houve uma tentativa de acerto antes. Essa tentativa está sendo essas notificações. A informação que a gente tem até aqui, então, é de que praticamente todo o elenco do Galo notificou o time extrajudicialmente para falar desses atrasos, e o Rony deu um passo a mais. O Rony já entrou na justiça. Lembrando que o Rony já tem 7 jogos no Brasileirão, então ele não poderia se transferir para um time no Brasil. Mas para a situação chegar nesse nível, Plihal, foi muita coisa acontecendo, foram atrasos consecutivos. Recentemente, teve sim uma reunião da diretoria com os jogadores para tentarem chegar num acordo, para falar sobre esses pagamentos. A diretoria afirma que o salário está em dia, que tem uma parcela dos direitos de imagem que está atrasada, mas que está atrasada há poucos dias. Eu tentei conversar com a assessoria para falar sobre essas outras notificações, sobre o posicionamento de outros jogadores. A assessoria fala que não tem informações sobre isso. O que a gente sabe até aqui, então, é isso. Rony realmente entrou na justiça com base na Lei Pelé, e os outros jogadores notificaram o clube internamente, Ferral. Muito obrigado, Natália, pelas informações, aí trazendo a novidade de que todo Tem o como elenco... a gente fazer essa pergunta para ela? Sobre? Nath? O jogo que o Atlético vai ter decisivo. Quinta-feira, Bucaramanga, Quem vai jogar? O Galo jogando pelo empate para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem notificou o clube pode jogar, Natália? Você tem essa informação? Então, a assessoria, ela afirma que não sabe sobre as outras notificações, que a situação que tem até então é a do Rony, de que o Rony entrou na justiça. Então, a gente acredita que o Rony não vai estar em campo.
mas pode sim ter outras ausências e ausências significativas, como a do camisa 10 do clube, o Scarpa, que também fez essa notificação interna ao clube. Mas é importante destacar, não existe notificação na justiça além da do Rony. Então, os atletas, eles estão disponíveis para o Cuca. Resta ver como que o Galo vai resolver isso internamente. Tá, joia. Obrigado, Natália. Siga aí apurando, porque não vai faltar trabalho, não. Olha aqui o pronunciamento do Atlético Mineiro. O Atlético informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com o salário CLT em dia e somente com uma única parcela de direitos de imagem atrasada em 2 dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis. Convenhamos, Zinho, aí tem fundo de nenhum garantia. jogador vai entrar na justiça contra um clube que lhe deve 2 dias de salário. Não existe, nunca. Não, outra coisa, hein? Falando que eu, como atleta, vivi muito mais isso. É uma surpresa, porque o Atlético virou SAF. Então, para mim, é uma surpresa, não está com pagamento em dia. Mas na nossa época, eu joguei com quase 3 meses de salário atrasado. E o que direito de imagem é até mais, né? Tá falando de carteira, né? É porque não tinha muito direito de imagem naquela época. Foi mais isso mais para frente que aconteceu. Mas, assim, geralmente, é como você falou aí, a nota do Atlético é que todo o salário da CLT, carteira de trabalho, está em dia. O elenco inteiro notificando o clube? E que todo o direito de imagem, menos 2 dias. 2 dias do último pagamento. Isso aí não existe. Até massagista entrou. O massagista entrou também. O velho Belmiro, lembra do Belmiro, massagista? Lembro. Mas do seu tempo, do tempo dos Elias, do meu tempo de repórter, o Belmirão com a toalha no ombro, lembra dele? Que sempre com a toalha no ombro para atender os jogadores. E assim, o que me leva aqui é o Informação seguinte, generalizada né? dessa, Os atletas com salário atrasado, indo, treinando, se dedicando, jogando bem ou mal é outra coisa, mas assim, os caras estão lá, cumprindo os horários, fazendo tudo direitinho. Tomando pressão de torcida Aí na o chegada treinador vai na coletiva e cobra intensidade num jogo contra o Palmeiras, não entendendo, querendo entender o que estava acontecendo. E quando chega na sua cidade, para de repente dar uma aliviada, vou em casa e tudo, toma aquela pressão da torcida. Aí os caras vão tudo E não é que perdeu pro último. Aí então eu também vou E não falar é o que que perdeu é. pro último colocado, né? Você perdeu pro Palmeiras. Tá brigando, né? Tá brigando lá em E cima. foi 3-2 o jogo. 3-2 o jogo. Se o Hulk decidiu, não. Mas tinha um grupo ali que estava tentando, combatendo. Eu acho isso, eu posso falar assim com todas as letras. O Zinho também, o Zé Elias também. Isso derruba time. Isso derruba. Porque a insatisfação é geral. Não tem ninguém satisfeito. E o meu avô falava uma frase importante. Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque vira confusão. Então, como não está pagando os salários, o jogador tem o direito de reclamar. O clube faz uma alegação dessa, mas como pode fazer uma alegação dessa se todos entraram com uma notificação judicial? Se desde janeiro, a Natália acabou de falar, desde janeiro os jogadores estão negociando com a diretoria para que os pagamentos sejam feitos regularmente. É o Atlético Mineiro, não é o Bala Mistura. É o Clube Atlético Mineiro. E o que é o pior, né, Pascoal? Puxa vida! Que até outro dia a gente colocava em situação de igualdade econômica com Flamengo e Palmeiras. E pelo que... Até outro dia. E pelo que a Natália falou, é até pior, né? Porque paga um, aí paga um de manhã e à tarde o outro vai ficar esperando para ver se... Isso é a pior coisa do mundo, é você não pagar todo mundo junto. Eu vou contar para vocês um segredo do futebol. Eu não sei se às vezes a gente conta esses segredos, as pessoas ficam chocadas, sabe? O futebol tem um doce mistério. Você sabe qual é o doce mistério do futebol? Larja. Você que está em casa, você sabe qual é? Eu vou contar para você. Vem aqui em mim que eu vou contar para você. A música. Tem uma musiquinha de fundo? Salário no dia certo e bicho no dia combinado.
Isso funciona que vocês não sabem o efeito psicológico, financeiro, econômico e os cambal de Madureira. Você pagar o salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Isso é uma maravilha. Funciona que é um espetáculo. Sem duvidamente. Esse é o doce mistério no futebol. Se vocês têm algum mistério para revelar no futebol, é esse. Isso explicaria o baixo rendimento do time do Atlético, que para mim tem um time, um elenco com capacidade para brigar por coisas grandes. Sim, eu conheço vocês, você é um tetracampeão do mundo, o Zé Elias eu vi jogar a primeira partida contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, eu estava na transmissão, conheço vocês. E vocês, mesmo com todos esses problemas que vocês tiveram, vocês nunca se recusaram a jogar ou nunca deixaram de se empenhar. E eu sei que você passou muitos perrengues para receber, como você, e como eu também, quando fui dirigente de futebol, passei os meus perrengues também para receber, mas nunca deixamos de nos dedicar. Sim. E eu não acredito que o jogador do Atlético mas a simples preocupação, porque o cara fica preocupado. O cara tem conta para pagar. Isso afeta o jogo do cara. A simples preocupação do cara dizer o seguinte, poxa vida, não pingou de novo? E o problema falaram que ia pagar e não pagaram. O que é combinado. Às vezes não é falta de empenho, é falta de cabeça. Isso é uma bomba. Eu acho que os caras estão lá, estão cumprindo, mas não ter olhar lá no final e falar assim, não, daqui a pouco vai acertar e vai pagar, eu acho que isso acaba no emocional atrapalhando. Outro mistério? A cobrança que vem de fora, eu tô batendo muito na tecla da torcida organizada que foi lá pressionar os caras. Sim. Vocês estão aqui xingando a gente, pressionando a gente, pressionando os caras aí que não estão pagando, que não estão também cumprindo com as obrigações. O Zinho foi no ponto, Zé. A gente sabe que hoje no futebol brasileiro, a maioria não paga direito, não paga em dia. Mas o jogador sabe que naquele lugar demora uma hora pinga. Quando você começa a perder a perspectiva de receber, aí... A perspectiva você pode colocar em com uma outra palavra, confiança. Quando você combina uma coisa no vestiário e você não cumpre uma vez, duas vezes, porque a impressão que dá é que eles estão desde janeiro, nós estamos em julho. Sim. Desde janeiro negociando até chegar nessa situação é porque muitas coisas foram prometidas e não foram cumpridas. Para você ter Poxa, quantos jogadores foram... A gente pode até falar, foi combinado, mas assim, a impressão que dá é que está todo combinado com uma ação conjunta assim, justamente para pressionar. Até contribuindo nisso para dizer, pressionar. Vocês têm uma lista aí dos atletas, mas os nomes mais citados, coincidência ou não, a Nath falou que todos, notificaram, mas está aparecendo na justiça só o do Rony. Mas eu vou pegar os jogadores que o Rony entrou na justiça, os outros notificaram. Rony, Gabriel Menino, Scarpa, Júnior Santos, foi alguns nomes que... Igor Gomes. Jogadores que vieram de clubes que estavam honrando esse compromisso, estavam acostumados... A ter 30 dias, um salário. É uma coisa que assim, os caras, um mês tudo bem, 2, segura ali. Mas aí começa essa falta da confiança. Tava ali no Palmeiras dia religiosamente. Eu tava no Botafogo com o John Tex, o negócio tava... todo mundo se fala, né? Claro. Como é que estão as coisas aí? Não, aqui tá caindo em dia. Tô aqui, tá atrasado, não sei como é que tá. Aí já bate no empresário, peraí que eu já vou procurar coisas para vocês. Aí a cabeça do jogador já começa a pensar em outras possibilidades. Os jogadores que cumpriram 7 partidas no Campeonato Brasileiro... O Rony já fez. Eles ficam impedidos de seguir. De seguir no Campeonato Brasileiro. Vão ter que arrumar a não ser que haja uma decisão da Justiça Trabalhista que existe essa brecha? Não sei. Até dar uma checada nisso. Não sei. Aí eu imagino que não existe. No regulamento do Campeonato Brasileiro... jogos, um abraço. No regulamento do Campeonato Brasileiro está escrito que são 7 jogos. Agora, eu não sei qual vai ser a decisão judicial nesse caso, porque ela só entrou com um pedido na Justiça. Isso ainda vai passar para se transformar em um julgamento, isso leva tempo. Né? Aí o juiz pode dar uma liminar, que é um pedido liminar, que é um pedido que é preliminarmente dado, é uma liminar, para que ele tenha sequência no trabalho e não possa ser interrompido. Mas isso ainda vai levar um tempão para ser julgado. Que o regulamento na CBF permite isso, Pascoal? Não permite. O regulamento de 7 jogos, 7 jogos. O regulamento diz que não. Vamos pro break, gente.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí essa situação aí no Atlético Mineiro, quase todo o elenco notificando o clube aí, um atrás do outro, por causa de pendências aí, questão de salário, luva, bicho. Rapaz, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui atualizadas do Atlético. Como eu falei no início do vídeo sobre o Rony, olha a primeira matéria aí, o atacante do Atlético Mineiro, o Rony, pede rescisão de contrato na justiça. Olha que coisa séria, rescisão de contrato na justiça. Tem uma matéria aqui já de um outro jogador, olha aí, Gustavo Scarpa notifica Atlético e cobra pagamentos atrasados. E como eu falei, outros já entraram também, Júnior Santos, Arana, Igor Gomes, e tá um atrás do outro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, como eu falei no início do vídeo, aqui no nosso canal Total Futebol, tudo do Cruzeiro e tudo do Atlético. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.